Em abril de 1986, o reator de uma usina nuclear da antiga União Soviética explodiu e incendiou com chamas tóxicas toda a região, sendo considerado até hoje o pior acidente nuclear da história. Assim é conhecido Chernobyl. O acidente ocorreu durante uma ação de manutenção de rotina em que os operadores desrespeitaram protocolos de segurança, sobrecarregando o reator, gerando uma série de explosões em seu interior e lançando material radioativo no meio ambiente. Bombeiros tentaram controlar o fogo no local, mas não se tratava de um incêndio comum. Apesar do risco oferecido pelo material derramado, as imediações não foram evacuadas nas primeiras horas. Cerca de 30% das 190 toneladas métricas de urânio da usina de Chernobyl haviam sido vazadas. Envolta à Guerra Fria, a União Soviética só veio a se pronunciar sobre o assunto 3 dias após o acontecimento. E assim, o mundo começou a ter ideia da proporção do desastre. Ao menos 28 pessoas morreram de imediato e mais de 100 ficaram feridas. Mas os efeitos foram imensamente maiores que isso. Milhares de pessoas viriam a desenvolver câncer devido à exposição aos elevados níveis de radiação. E o impacto ao meio ambiente também continua sendo percebido até hoje, 35 anos depois. Agora, se trouxermos esse acontecimento para os dias de hoje, em que temos os pilares do ESG que orientam as organizações dos mais diversos segmentos, as boas práticas ambientais, sociais e de governança, o que mudaria? O fato ocorreu em um momento da história em que as discussões sobre o impacto das atividades humanas ao meio ambiente ainda eram muito incipientes. Mas vale lembrar do Protocolo de Kyoto, que, embora tenha sido assinado somente em 1997, começou a ser discutido em 1988, ou seja, logo após o acidente de Chernobyl. De lá para cá, o que mudou na legislação ambiental? Como o pilar ambiental do ESG pode ajudar a evitar esse tipo de desastre? Acredito que, voltado para a legislação, a questão de licenciamento em 86 é totalmente diferente nos dias atuais. Visto que a parte de legislação ou de licenciamento ambiental hoje está muito mais rigoroso. Os órgãos ambientais eles estão exigindo muito mais, eles estão verificando com detalhe todas as etapas. Para abrir uma empresa ele tem que fazer toda uma análise financeira, ambiental, social daquela empresa. E pensando numa empresa do porte de Chernobyl, ou vamos dizer, num segmento bem potencial poluidor, a legislação ela é muito específica, onde a gente cita, onde a gente tem que desenvolver diversos tipos de estudo. Um dos estudos mais conhecido é o EIA, para empreendimento de grande porte, que tem como objetivo estudar por detalhe todas as etapas daquela empresa, criando, levantando, fazendo todo o seu diagnóstico, levantamento dos seus impactos, fazendo todas as medidas necessárias para aí sim entrar o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, que é a conclusão de todas aquelas medidas, de todas aquelas informações detalhadas dentro do seu processo de licenciamento ambiental. Essencial para que realmente aquela empresa ela tenha vida. Porque num processo de licenciamento ambiental, a gente acompanha todas as etapas. Caso eu tenha algum acidente, o que fazer, demonstrar quais as medidas mitigadoras foram definidas, foram implementadas dentro daquela organização. Não simplesmente para uma auditoria ou para apresentar junto ao órgão, mas sim para demonstrar que aquela organização ela está preocupada com o meio ambiente, que é um bem coletivo que inclui todos nós. Nos dias atuais, tanto os governos e o mercado estão bastante ligados nas atividades e compromissos para implementar mecanismos de controle. No caso de um governo controlar as ações das organizações. E um outro ponto bem relevante é a definição de critérios para consumo e contratação. Aí eu estou falando do trabalho das organizações voltado aos seus consumidores. Então, uma das coisas que a organização tem que considerar é fazer um detalhamento do negócio. Significa entender por completo a sua empresa. Entender não só o negócio, mas as ações, os aspectos, os impactos atrelados ao seu negócio. Entender todos os riscos atrelados às suas atividades e também as oportunidades relacionadas ao seu trabalho.
Um outro ponto bastante relevante dentro desse mundo do ESG são os controles operacionais. Nós temos que criar controles operacionais e a empresa tem que criar esses controles operacionais para que ela consiga realmente evitar qualquer tipo de problema. E se porventura acontecer, ela vai ter situações, ela vai ter entendimento de como resolver isso de uma forma bem assertiva. Ela tem que demonstrar com segurança e comprometimento aos stakeholders toda a questão do seu pilar ambiental. Não estou falando de segurança só interna, segurança só da empresa. Nós não podemos só pensar no meio ambiente. Nós temos que pensar nas pessoas, nós temos que pensar na transparência, na ética de todas as atividades envolvidas dentro da organização. Isso porque quando uma empresa ela almeja as estratégias de ESG, o primeiro passo consiste em realizar um diagnóstico. Esse diagnóstico nada mais é do que um reconhecimento inicial. Ele vai avaliar o que a empresa tem, como que a empresa está, mas uma sequência que eu particularmente gosto muito dentro de implantação de ESG é capacitar, é treinar as pessoas antes delas começarem realmente a entrar nas áreas específicas dentro de uma implantação de um ESG. Falando do relatório de sustentabilidade, atualmente tem sido uma ação que as empresas estão realizando que o mercado está gostando muito, que é a prestação de contas do seu desempenho, em temas materiais, junto aos seus stakeholders, que através da publicação do relatório de sustentabilidade, os stakeholders conseguem visualizar todas as informações voltadas ao seu desempenho da sua empresa. Outro ponto que devemos considerar é a questão da omissão de manutenção dos equipamentos, item que foi muito dito dentro de Chernobyl, porque uma manutenção bem realizada, um monitoramento de todos os seus aspectos, evita diversos tipos de problema. Um plano de emergência bem estruturado. A gente tem que entender que em empresas que causam esses tipos de impactos de magnitude maior, tem que ter uma estrutura muito robusta, não somente de atendimento de requisitos legais, mas também de controles operacionais, porque se acontecer, os controles operacionais, as pessoas capacitadas irão entrar em ação e irão resolver tudo da melhor forma possível. Agora, pensando aí na história, do desastre de Chernobyl, será que Chernobyl tinha tudo isso? Eu acredito que não. Se Chernobyl tivesse realmente essa cultura, essa visão, esse conceito, esse comportamento, essa necessidade de ter realmente o ESG como a base da criação de uma usina, com certeza isso não teria acontecido. E se porventura tivesse acontecido, os controles, as ações seriam totalmente diferentes. Em geral, a responsabilidade por um desastre ambiental como esse, Chernobyl, nunca é de uma pessoa ou de um profissional, vai muito além disso. Quando falamos de ESG, ressalto que todos os envolvidos precisam estar conectados, engajados no mesmo propósito, no compromisso e colocar em prática no seu dia a dia todas as ações de sustentabilidade. Não simplesmente falar, mas é falar, fazer e demonstrar com assertividade que o que está sendo feito é realmente bom para o meio ambiente, para o social e para a governança da sua organização. No caso de Chernobyl, desde a elaboração do projeto da central nuclear, a ação do operador frente ao painel de controle, até a alta direção da usina, são responsáveis por tudo. Então não existe um único culpado. Existem vários culpados, inclusive o próprio governo, por não ter estabelecido regras específicas para uma atividade que causa tantos impactos ambientais e que causou diversos impactos ambientais. Nós devemos levar a sério o tema de sustentabilidade e o quanto ele é importante para dar continuidade nos negócios. É algo que deve ser sempre abordado, e não só nos negócios, na nossa vida, porque sem o meio ambiente não existe pessoas, não existe empresa, não existe ninguém. Então nós devemos cuidar sim do nosso meio ambiente. Nós devemos sim cuidar da gestão dos resíduos, das emissões atmosféricas, dos efluentes líquidos, fazer com que o monitoramento do atendimento dos requisitos legais esteja em dia, ou seja, fazer com que realmente a gente demonstre com efetividade e com assertividade toda a nossa gestão voltada ao pilar ambiental.